Boa noite! Estamos aqui. Graça e paz, queridos. Boa noite. Abra sua Bíblia, capítulo 4 da primeira carta de João. Vamos lá? Olha só que texto maravilhoso nós temos aqui. Aliás, João é delicioso. Eu sugiro que você releia a carta, releia. Eu não sei quantas vezes eu já passei aqui em João, e toda vez que eu passeio é uma festa. Amados de João, olha só. Vocês lembram que João escreve para filhinhos, jovens e pais. Ele fala, às vezes ele começa com filhinhos, porque ele está tratando diretamente e orientando para novos convertidos de uma maneira muito específica. Mas agora ele começa com amados. Já é um termo. Serve para os jovens, serve para os filhinhos, serve para os pais. Amados, general. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Notem que texto e que assunto importante João nos traz, já desde aquela época. Desde aquela época. O evangelho não é o evangelho da irracionalidade. O evangelho é o evangelho da mente de Cristo. O evangelho é o evangelho de você dizer assim, opa, deixa eu pensar aqui. É crer e pensar. É crer e coração. É crer e raciocinar. É crer e fazer prova. Não é uma religião de misticismo, mística, no sentido de que, fulano veio e falou com a voz alterada, e aí ele, deve ser do Espírito. Filhinhos, amados, jovens. Olha como João diz, João orienta para dizer, provai os espíritos para saber se de fato vem do Senhor. Que coisa! Já naquela época, obviamente, já existia falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Ora bem, falso profeta é todo aquele que se levanta para dizer assim diz o Senhor e o Deus não disse. Toda pessoa que se levanta numa igreja e faz a gente brinca dizendo faz uma profetada, né? Fala uma coisa e algumas até faz uma modulação de voz. Tem uns negócios, e o povo, parece que o povo evangélico tem hora que é assim, bobão. Parece que nunca leu. Não, eu não posso, porque eu não posso ficar questionando, julgando para saber se é coisa do Espírito. João está dizendo que é para você pensar, é para você provar. Vamos ler de novo? Olha só, olha o versículo 4, ou capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito, isto é, não acredite. Não dê glória a Deus
a qualquer espírito. Qualquer um que chega e fala, porque assim diz, aí você fica, será que é de Deus? Eu me lembro de agora há pouco estava falando negócio de seminário, então eu me lembro quando eu era seminarista, lá na Pedra de Guaratiba, e aí levaram uma jovem com um problema de possessão demoníaca. E para piorar a situação, era uma sexta-feira, e o diretor do seminário não estava lá, tinha que ter viajou, foi para algum lugar. Só tinha seminarista. Aí tinha lá uns que eram mais os responsáveis, os quartanistas, não sei o que lá. Eu, na época, acho que era primeiro ano, segundo ano, eu era, vamos dizer assim, farinha nova. E aí chegou aquela situação, aquele show, aquele negócio. E aí a gente começou a orar, seminarista. Aquilo foi um despertar espiritual muito grande, porque o pessoal começou, o que é isso? Ninguém sabia isso, isso é coisa de 35 anos atrás. O pessoal, eu congregacional, isso não era um termo muito corriqueiro, não era um assunto muito discutido. E aí a pessoa endemoniada, aquela jovem endemoniada, coitada, o diabo tripudiava. E nós, seminaristas, a maioria não tinha muita experiência. Os quartanistas, coitados, dessa hora tinha gente saindo para ajoelhar, para orar para lá, para pedir perdão. Foi uma loucura aquilo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Que tinha uma hora que parecia que todos os demônios tinham saído. Todos os demônios tinham saído. E a garota falava com uma vozinha, como se fosse a voz dela. Ah, puxa, que bom. Ah, obrigado. Não sei o que lá. E aí eu ficava olhando assim, eu estava sentado assim perto da pessoa, eu ficava assim olhando assim, e me vinha esse texto aqui, ó. Provai para saber, porque todo espírito, aqui, aprovai. Nisso você reconhece o Espírito de Deus ou não. Nisso o quê? 2 pontos. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E eu perguntava isso para mim, a pessoa está endemoniada lá, ou melhor, estava lá parecendo normal, e eu perguntava assim, filhinha, diz para mim, Jesus Cristo é o Senhor e veio em carne, Jesus Cristo aí o demônio, o olhinho revirava e fazia não sei o que lá, e aquelas coisas. E fazia aquelas festas, aquelas bagunceiras. E depois falava assim, você não é bobo não. Cara, eu estou perguntando para você se eu sou bobo, você não sou bobo, rapaz. A gente ficou numa luta aquela noite inteira, lutando para que aquela jovem fosse liberta. E muitas vezes se disfarçava como se estivesse liberta. Às vezes na igreja tem coisas que parecem espirituais, mas só serve para trazer confusão na nossa própria vida. Gente que vem com um jeitão, um linguajar, ou sei lá o quê. O que a Bíblia manda dizer? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O João, o apóstolo do amor, acho fantástico, porque é o apóstolo do amor, conhecido. Né? Então, ele não ficava assim, que palavrinha boa, glória a Deus, palavrinha boa. Não, se não é de Deus, não é palavrinha boa. A pessoa está lá pregando. Isso serve para tudo, queridos. A pessoa está lá pregando. Eu estou aqui pregando. Aí você faz o quê? Pega a palavra de Deus e confira as coisas espirituais. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Compara texto com texto. Estamos lendo a palavra está dizendo, é isso mesmo? Ou eu estou lendo errado? Será que meu português está errado? Será que a minha interpretação está errada? Será que eu estou lendo direito? Você sabe que tem gente que lê mal, né, o português. Você sabe que tem gente que é quase analfabeto. E tem gente que lê a Bíblia errada. E fazem interpretações erroneamente. Por quê? Porque não lê direito. E o que nós devemos fazer? Você prova. Faça prova. Aqui, ali, aqui, Não deis crédito. Provai. Pergunte, questione. Por quê? Desde aquela época, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está enfrentando os seus problemas daquela época. João está enfrentando a questão do gnosticismo
que é uma filosofia que estava entrando dentro da igreja e que negava a vinda de Jesus em carne. Gente que era espiritual, gente que era metido a sábio, entendido, culturalmente falando, mas que estavam solapando os princípios. E aí João diz assim, ó, tem muito falso profeta saindo pelas igrejas e está ensinando muita coisa. Quer saber se é falso profeta ou não? Aí João diz assim, ó, todo aquele que crê e fala e professa que Jesus veio em carne, porque no gnosticismo, ou naquela filosofia que estava sendo disseminada na igreja do primeiro século, havia aquela ideia de que tudo que é carnal, isto é, tudo que é natural, tudo que é físico, é mal, não presta, é podre, é pecaminoso. Ora, se tudo que é físico, matéria, tudo que é matéria, carne, vida, é ruim. E aí o pessoal até usa, não, isso é coisa da carne, isso é carnal. Não, e aplica todas as coisas físicas, a natureza, a praia, sei lá, qualquer coisa, como sendo algo ruim. E aí ele chegava à seguinte conclusão. Qual era a conclusão? Ora, como pode Deus, que é espírito, se fazer carne? Ó, no ato de se fazer carne, no ato de se tornar humano, já está podre, já está pecaminoso, nada presta. E aí o que automaticamente aqueles falsos estudiosos, profetas, filósofos, cristãos faziam? Aí chegava à conclusão que Jesus não poderia ter encarnado. Não podia, como Paulo escreve, deixou a sua glória, a glória do unigênito e se esvaziou. Não podia ter havido kenoses. Entende? E aí saía pelas igrejas ensinando um monte de baboseira. João está brigando no presente século dele contra isso. Agora, aquilo que João fala serve para o século de novo, para agora, porque nós temos outros problemas. Nós temos outras dificuldades. Nós temos outros ensinamentos. Nós temos outra gente fazendo um monte de macaquice teológica e evangeliquez. Nós temos um monte de outra gente que usa a Bíblia apenas para se promover. Ou melhor, para defender as suas teses. Então, se eu quero defender determinada tese, então eu vou lá e escolho os textos que me convêm. Mas se eu não gosto daquela tese, eu vou para outros textos e eu escolho aqueles textos. E quando um texto bate com o outro, eu deixo de canto. Então nós estamos também vivendo tempos complicados. E aí, aquilo que João escreve, e ele está atacando diretamente os seus problemas lá no passado, também serve para nós hoje. Porque muitos falsos profetas, muita gente boa, e dizem que o inferno está cheio de gente boa, tem saído por afora ensinando um monte de coisas que solapam, destrói a sua fé com Deus. A sua fé. Um monte de gente, coisas que provocam, para que eu vou para a igreja se todo mundo tem pecado? Então, agora estamos com um grupo grande de desigrejados. Gente que acha que pode viver a fé cristã longe do corpo de Cristo. Amados, a igreja é o corpo de Cristo. Nem Cristo, sabendo como é a sua igreja e na sua essência, isto é, no dia a dia, nem Cristo abandona. Você pega lá em Apocalipse, é muito interessante, logo no início de Apocalipse, quando Jesus ele é visto por João de uma forma então glorificada, e aí João diz que via um ser assim, passeando no meio dos candeeiros, andando no meio dos candeeiros. E os candeeiros em Apocalipse é símbolo da igreja. E ele fala daquelas 7 igrejas do Apocalipse. E você sabe que as 7 igrejas do Apocalipse como se diz assim, eu diria que é uma miscelânea de todas as igrejas, de todas as épocas, de tudo quanto é jeito. Então, por exemplo, sempre vai ter uma igreja que é uma Filadélfia, uma Esmirna,
que igreja maravilhosa. Diz, tem poucas forças, mas você permanece, eis que estou contigo. Quer dizer, só tem elogio, Jesus só elogia aquela igreja. Igreja, porque às vezes pequena, com dificuldade, Esmirna era pequena, mas a igreja permaneceu. E tem época, tem igrejas que são mais para Éfeso, que a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, porém, com o passar dos anos, a igreja foi perdendo o seu primeiro amor. E aí Jesus diz, lembra-te, lembra de onde caíste, arrepende e volta, senão eu venho e arranco o teu candeeiro. Quer dizer, é Jesus que está no meio da igreja, vendo que a igreja pode estar tem as suas corrupções, mas ainda não desistiu dela. Ah, tem Laodiceia. Ah, que igreja nojenta. Né? Você lê a igreja lá, a história da igreja de Laodiceia, que igreja nojenta. Por quê? Porque diz o Senhor que ele que não era nem morno, ou melhor, não era frio nem quente, era morno. E aí aquilo estava causando vômito. E Jesus estava com vontade de vomitar aqueles irmãos, aquela igreja. Mas veja, ele estava com vontade, mas não vomitou. Ele está lá, ele está no meio da igreja. Igreja com problema, igreja com dificuldade. Tem igrejas com problemas de idolatria, tem igrejas com problemas de imoralidade, tem situações difíceis. E Jesus passeia no meio do candeeiro e tem nas mãos os seus anjos, que são as estrelas. Enfim, ele está lá. É a igreja. Então hoje em dia tem assim um negócio forte de pessoas ensinando que você é melhor ficar fora mesmo, porque a igreja é isso. E aí tentando de todas as maneiras denegrir aquilo que o Senhor Jesus inventou. A gente precisa pegar essa palavra e dizer, Senhor, como é que deve ser a nossa igreja? Como é que deve ser a minha ou a tua igreja no presente século mau que nós vivemos? Bom, João enfrentou as dificuldades daquele século. E ele nos orienta como viver agora. Primeira deles, provai, descubra, medite, leia, estude, compare, interprete, veja o que está, estuda, se aprofunda, olha na vida, olha nas ruas, olha qual é o posicionamento, como devemos nos posicionar. Tem muito falso. Tem muito. Você sabe, e a Bíblia é muito clara nisso. E aí gente fica parecendo que é um negócio espiritual. Parece mesmo espiritual. A pessoa vai lá, fala, ora, e é bom orar, e é bom falar. Aí de repente a pessoa vem e faz um vaticínio, isto é, faz uma profecia no sentido preditiva. Exemplo, fulano, Gabriel, você vai casar com a Jeremaida. E ele nem sabe quem é Jeremaida, tá bom. Aí ele encontra a Heloísa. Quer dizer, o cara que profetizou, o que foi feito do cara? As nossas igrejas estão cheias de gente que fica vaticinando coisas que nunca se cumprem. Ou, quando se cumpre, ao contrário. E essas pessoas não são disciplinadas. Não são disciplinadas. No Antigo Testamento, a ordem era o seguinte: se o profeta falou em nome de Deus, ou ousou usar o nome de Deus, é em vão. Então ele falou, ele pregou, ou melhor, ele vaticinou, e aquilo não acontece como deveria acontecer, porque afinal de contas foi Deus que disse, se Deus disse, há de acontecer. Tem que acontecer. Aí se o cara faz uma profetada, uma profecia, usando o nome de Deus e não se cumpre, no Antigo Testamento a ordem é a seguinte, que esse cara ou essa mulher deveria, deveria perder o fôlego da vida. Por quê? Pastor, que dificuldade, que dureza. Dureza. Mas o cara usou o nome de Deus em vão. Isto é, para dar carga àquilo que ele ia falar, ele queria uma coisa qualquer. Aí ele diz, assim diz o Senhor. E aí fala uma besteira, que não se cumpriu. Amanhã vai chover prego. Não choveu. Nem taxinha. Nem granizo. Não choveu. Não, é porque o vento soprou. Não, meu filho. Não, o vento soprou não. Você disse que ia chover e disse que Deus disse que ia. Se você disse que ia, porque Deus te deu a palavra, tem que acontecer. Então eu diria que no Antigo Testamento,
o cara ia ser morto. Pronto, devia ter um pouquinho de temor. E quantos embates você tem, Jeremias, Isaías e outros profetas, com falsos profetas? Quantos embates tem na Bíblia sobre esses? Gente que assume como se ser profeta fosse entendeu? Um título. Então, de onde já se viu que o Espírito passou de mim para falar contigo? Passa comigo aqui primeiro, tem galão, tem estrela. Então tem muito, desde aquela época. Tem desde agora também. Qual é o papel nosso como crente? Filhinhos, amados. Pega a Bíblia, querido. Deus é tão maravilhoso que deixou a Bíblia para você, para a gente provar coisas espirituais com coisas espirituais. E veja, olha como é que João vai sendo mais específico. Diz lá, versículo 3, todo espírito que não confessa a Jesus, todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João já falou isso lá atrás. Nós estamos caminhando cada vez mais para a manifestação desse anticristo. Mas o poder, a maldade dele já está operando. Gente que até saiu de nós, mas que agora não quer saber mais da igreja, não quer mais saber de Jesus Cristo, não quer saber da igreja do Deus vivo. Saiu. Aí João usa a expressão filhinhos. Lá no início foi amados. Agora ele fala filhinhos. Está falando para novo convertido. Está falando assim, filhinho, você que acabou de aceitar Jesus, que está dando os primeiros passos e que está sendo buzinado com ensinamentos esquisitos. Filhinhos, vós sois de Deus. É bom isso, né? Nós não somos das trevas. Então nós temos que ouvir profetas de Deus. Palavra de Deus. E aí ele diz lá, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Interessante que há uns capítulos antes ele tinha falado assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E agora João fala assim, filhinhos, vocês são fortes, vocês têm vencido os falsos profetas. Parece que falso profeta crê num falso Deus. Entende a relação? E aí ele diz lá, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Que coisa maravilhosa, porque ele está nesse contexto de provar os espíritos, e ele está dizendo, e aqueles que falam certas palavras e certos ensinamentos, se dizendo profetas do Altíssimo, na realidade eles estão enrolados, porque eles não têm o Espírito Santo, mas nós que somos filhinhos, nós que cremos, nós que servimos, nós temos o Espírito Santo. Então provai os Espíritos, pode provar, porque você tem o Espírito. Compreende a diferença do jeito de eu falar? Olha, você tem o Espírito Santo. Ele é maior, aquele que habita em nós, do que o que habita no mundo. E o que é que tem no mundo? Espíritos, seres, enganadores. O que é que eu faço para não ser enganado? Provai os Espíritos, provai. Se quem vem falando confessa que Jesus Cristo é Senhor, Senhor dele, não é? Eu confesso que Jesus é um Senhor, eu confesso que Jesus não é uma atitude apenas de verborragia, não é uma coisa só de palavra. Eu creio, eu confesso, Jesus é o dono, Jesus é o Senhor, não há outro soberano, não há outro rei, não há outro que virá, não há outro, ele é o Messias, ele é o Senhor. Quem confessa que Jesus é o Senhor, opa, Deus está trabalhando, o Espírito está trabalhando.
E João chega a dizer, se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, está valendo. Mas se negar, você já sabe que daí já não tem nada de bom. Já negou. Né? Aí, olha que mais João diz. Filhinhos, vós sois de Deus, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, versículo 4. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Os falsos profetas, eles têm um linguajar religioso, eles têm eles têm técnicas espirituais. Alguns são gente que tem seus seguidores, porque tem uma maneira de falar, tem técnicas. Mas diz João, eles procedem do mundo, não procedem do Espírito Santo. Eles não procedem do Pai, do Filho. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. Eu acho interessante falar da parte do mundo, porque às vezes você fica pensando eu pensava assim, que quando fala da parte do mundo, então o mundo só tem sujeira, palavrões, não sei o que lá, indecência, imoralidade. Não é isso que João está falando. João está falando que essas pessoas têm um linguajar e um procedimento do mundo. O que significa? Que, lembra, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É gente que fala pautada naquele tripé maligno: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Opa, olha aqui uma maneira interessante de você julgar o que a pessoa está falando. Até a pregação. Isso aí é o que? É soberba? Opa! Isso é concupiscência, desejo desenchavido? É o que? É o desejo de ser mais, de conhecer mais. O que está por trás? Qual é a essência desse negócio? João diz, vem do mundo. E no mundo, o mundo todo é regido por essas três coisas. É a luta por ser mais e melhor do que os outros, soberba da vida. É a luta para ter mais do que os outros têm. É possuir coisas. É a luta para ser o mais charmoso, o mais bonitão, o mais galã, o mais sei lá, a rainha das rainhas, etc, etc. Concupiscência dos olhos. Aquilo que, uau! E aí comove, te leva, aí tem inveja no meio, tem tudo. Essas três coisas, elas regem e dirigem o mundo. E João diz, estas coisas do mundo, não ameis o mundo. E aí ele está dizendo que os falsos profetas, aqueles que ensinam ensinos de demônios, esses que ensinam erradamente, eles vêm do mundo, usando técnicas do mundo, vocalização do mundo, sabedoria do mundo, propostas do mundo. Com aparência de sabedoria, com aparência de espiritualidade. É fantástico porque Paulo, aqui na segunda carta, parece-me, vou ver aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, tem um negócio aqui interessante, capítulo 3 da segunda carta. Mas olha como é que Paulo fala acerca disso. Capítulo 3 assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias, já estamos vivendo os últimos dias. E o que é que torna os últimos dias difíceis? Está aqui. Pois os homens serão egoístas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E serão avarentos. Avarento, possuir, ter tesouros desse mundo. Quero ficar rico. Quem quer ficar rico cai em ciladas. Coisa do mundo. E não mais se preocupa com as coisas do Deus divino, do Espírito Santo, que é maior do que tudo, que habita em nós. Olha o privilégio. Para a gente não ser enganado. Porque nos últimos dias os homens serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos.
ingratos, coisa ruim, gente que não é grato, né? Que não tem gratidão, gente que pensa que tudo roda em volta deles. E nós estamos criando uma geração de crianças esquisitinhas. Se você prestar atenção, cuidado. Vamos cuidar dos nossos filhos, porque senão a gente vai perder a geração. Desafeiçoados, sem afeição. Não liga para pai, para mãe, para avó, para tia, não liga para a igreja, Não. Desafeiçoados, sem afeição. Implacáveis. Comigo não, violão. Deu. Comigo, rebento. Caluniadores. Por isso que os últimos tempos serão difíceis. Os homens virão aqui, ó, tempos difíceis. Agora presta atenção, olha que dura que Paulo está escrevendo aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Sem domínio de si. Coisa fantástica, né? Sem domínio de si. Nunca falou-se tanto do problema das drogas, dos vícios, das pornografias. E agora estão já falando que pedófilo é uma doença. A pessoa não se controla. E aí ofende, afeta, rouba, estupra menores, crianças. Aí hoje, não, ele não tem domínio de si. Coitadinhos, desafeiçoados, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente está falando agora. Nós estamos vivendo os últimos dias já, teologicamente a gente diz, é verdade, mas numa coisa prática isso está demais, não é? Ó, provai, porque muitos estão sendo traídos pela própria falta de conhecimento. Não é à toa que a palavra já disse, o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. E João está dizendo, provai. Não entra na siruca, não entra na arapuca, não caia na cilada. Igreja, lugar espiritual, lugar também de você meditar e dizer, opa. Aí que mais diz aqui, ó? Tendo, essa é a parte mais doída, sabia? Versículo 5, tempos difíceis, os últimos dias. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que faz? Paulo diz assim, ó, foge destes. Interessante, você não acha? Tem aparência de piedade, forma de piedade, forma de religiosidade, forma de, olha a ação do Espírito, como é isso, e tal, forma, aparência, mas negam o poder. Não, mas nós aqui acreditamos no poder de Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, moderação. Deus nos tem dado a palavra para a gente poder colocá-la em prática. Nós somos do Senhor para dar testemunho, somos luz desse mundo, somos sal da terra. Mas quando eu dou ouvidos a esse tipo de coisas, eu perco a minha capacidade de salgar, eu perco a nossa capacidade de ser luz, e nós fazemos e somos e causamos vergonha ao precioso nome do Senhor Jesus. Aqui, no capítulo 4 de João, João vai terminar, eles procedem do mundo, essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Está tudo certo. Está tudo certo, queridos. Eles são do mundo, procedem do mundo, entendem o que o mundo fala, dá ouvido ao que o mundo diz. Está tudo certo. Nós somos de Deus. Aí, João, olha o contraponto. Nós somos de Deus.
Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ah, pastor, mas eu sou do mundo. Você não me ouve. Você não está entendendo. Mas se você tem a chama do Altíssimo, se você é amado do Deus vivo, olha aqui, ó, aqui, ó. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então presta atenção. Provai os espíritos, porque muitas vezes o espírito do erro quer entrar na igreja, na casa, na família do crente, para fazer com que o crente se desvie para o mundo. Então presta atenção. O profeta falso, ele vem do mundo, procede do mundo, com a linguajar do mundo, com a técnica do mundo. As pessoas que são do mundo dizem, é isso mesmo, eu concordo com o que ele está falando, faz sentido, crê naquilo. Está tudo normal, está tudo certo. Procede do mundo, a pessoa não tem nada de Deus, não quer saber nada de Deus, ouve do mundo e vai de acordo com o samba do crioulo doido. Paulo vai dizer que nós, outrora, antes de conhecer a Jesus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós íamos por onde o mundo ia. O mundo roda para cá e a gente vai, igual um rio que vai desaguar no mar. No caso, o curso do mundo deságua na morte eterna, no inferno, a separação completa de Deus. Assim todos nós caminhávamos, assim caminha a humanidade. E as coisas do mundo são muito assim, palatáveis, porque as pessoas são do mundo, conhecem o mundo e tal. O problema é quando o mundo, com falsos profetas, falsos ensinos, falsa espiritualidade, aparência de virtude, aparência de piedade, aparência de contrição, mas nega o poder. É gente que prega, mas também tem uma queda e não consegue dominar a si mesmo e são pedófilos, são prostitutos, e são impuros e adúlteros, efeminados. Não conseguem se controlar. O final dos tempos está aí, e isso é o que marca. Eu não consigo me controlar, eu tenho que praticar. E praticar o quê? As coisas do mundo. O que é natural para o mundo não é espiritual. Não é. E aí as coisas do mundo querem entrar na igreja. E entra a partir de um falso profeta. De uma pessoa que tem aparência de espiritualidade. E aí induz ao erro. João vai dizer, filhinhos, tem os que são da verdade e tem os que são da mentira. Quem é da mentira e quer viver na mentira, tá tudo certo. Agora, quem é da verdade, começar a se amoldar com coisas da mentira, nisto está a nossa perdição. Aquele que não é da parte de Deus, versículo 6, não nos ouve. E nisto, pelo fato de não nos ouvir, reconhecemos o Espírito da verdade. E aí você pode entender perfeitamente. Filhinhos, vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito Santo, derramado do Pai, derramado pelo Filho, enviado pelo Pai, enviado pelo Filho. Tem com isso o Pai, tem o Filho, é maior. O Espírito Santo de Deus não está no mundo. O Espírito Santo provoca em nós, frutifica em nós, à medida que a gente prova os Espíritos. Isto é, opa, isso aqui é de Deus para mim.
Se você está ouvindo esta palavra que eu estou trazendo de uma maneira, tornando João um pouco mais vivo para nós, e você diz, uau, essa palavra é para mim, é palavra de Deus, né? Aí você diz, uau, tem de vencido os falsos profetas, fica esperto, fique esperto. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Não seja como uma criança agitada por qualquer vento de doutrina. Não, peraí. Estou aqui na palavra, estou aqui na verdade. Eu amo o meu amado é meu. A palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Não permita, não deixe que ninguém roube de ti a gloriosa bênção que o Espírito da verdade, o Santo Espírito, habita em você. E porque habita em você, faz de você forte, valente, vencedor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que o seu coração seja cheio da graça do Senhor Jesus. Vamos orar? Ora comigo. Depois tem uma garotinha que acabou de chegar aqui. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela verdade que veio no teu Espírito revelar a nós. Que nós somos a habitação da tua presença e da tua graça. Que o Senhor nos tem amado e o que o Senhor quer que nós sejamos portadores dessa aliança, dessa verdade. Que a gente proclame em alto e bom som a tua verdade, o teu amor e viva para a glória do teu santo nome. Quero te rogar por cada família, cada irmão aqui conosco até esse momento. Vá com eles, abençoa, fala o seu coração. Revela, Pai, revela tu a tua doce verdade. Palavra bendita, palavra do Senhor. Assim nós te adoramos e te bendizemos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe poderosamente. Você ore aqui por nós, pela Missão Projeto Zero. Ore por Gabriel, que quer se preparar para a obra do Senhor na sua vida. Ore por Alice, que quer louvar ao Senhor Jesus agora. E eu nem sei o que ela vai cantar. O que você vai cantar para nós, minha filha? Ou você nem vai cantar hoje? É surpresa de novo. Surpresa de novo? Olha quantas pessoas maravilhosas estão aqui e são pessoas queridas de Deus e que amam a Jesus e querem viver na palavra. Então vamos cantar e você cantando a gente termina. Irmãos, nós queremos agradecer. Alice canta, a gente termina. Se você tiver algum pedido de oração, algum motivo, então coloque aí nos comentários. Nós vamos, quando terminar, a gente vai gastar tempo orando uns pelos outros também. E ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pelos nossos campos missionários, ore por Hernani Licínia lá em Foz do Iguaçu, ore por Felipe aqui em Joinville, luta muito grande pela vida dele, ore por ele, e ore aqui por nós, que estamos iniciando o trabalho aqui em São Francisco do Sul. E quando tiver um tempinho, é só descer, vem passar um tempo aqui com a gente, para a gente conversar, capinar um pouco e pintar um pouquinho, igual o Gabriel está fazendo. Está pintando parede, arrumando tudo, né, filha? Uhum. E a Alice te convida. Tá bom? Deus te abençoe. Boa noite. Vamos ouvir a surpresa. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Ah, show. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Nós precisamos de você e você precisa de nós. Ah, sim, então vamos orar uns pelos outros e que a graça do Senhor seja com a sua vida e com a sua casa, em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.
nos reunimos novamente. Amém? Um abraço, beijo no coração. Beijo, dá beijo, filha. Manda beijo, manda beijo. Pronto, tchau, tchau, tchau.